Olá, mais uma vez. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo de quando você for assistir esse vídeo. Você está no canal Amagedon, e aqui é um canal que fala de profecias bíblicas, né, de assuntos bíblicos. É um canal de cunho religioso. E aqui dentro desse canal a gente fala de religião, a gente fala de geopolítica. Se você é novo no canal, se você chegou agora, eu peço, por favor, nos ajude. Você pode se inscrever no canal. Você pode também tocar aí o sininho, né, para que todos os vídeos sejam que se chegam para você e também que você compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a assuntos como este. Nós prezamos pelo respeito, né, a todas as religiões, a todos os irmãos de todas as religiões. A gente aqui não defende nenhuma religião. Nosso assunto aqui é exclusivamente explanar as escrituras sagradas. Nós não temos aqui apoio de religião nenhuma, nós não temos nenhum suporte de religião nenhuma. Nós estudamos a Bíblia, nós falamos puramente aqui. Nós não temos aqui apoio de religião nenhuma, nós não temos nenhum suporte de religião nenhuma. Nós estudamos a Bíblia, nós falamos puramente aqui a doutrina bíblica sã. A gente procura não trazer para aqui ensinamentos humanos, doutrinas humanas. Nós procuramos trazer a doutrina bíblica pura, sem nenhuma influência religiosa, humana, de quem quer que seja. Ok? Então a Bíblia revela a si mesma, né? A Bíblia é pura, ela é de fácil entendimento. Basta o estudo aplicado da Bíblia, né? A oração, pedir sabedoria a Deus. E Deus ele revela a Bíblia até mesmo para uma criança quando decide aprender sobre as coisas de Deus, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel e Apocalipse. Nós temos 66 livros na Bíblia, e entre esses 66 livros nós temos uma divisão, né? Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. E nós temos nesses 66 livros, 2 livros proféticos. Nós temos vários livros, livro de história, de genealogia, nós temos livro de guerra. Então, esses 2 livros apocalípticos, um está no Antigo Testamento e outro está no Novo Testamento. No Antigo Testamento se encontra o livro de Daniel, um jovem judeu que vivia na Judéia, ali em 600 a.C., e quando a Judéia foi invadida por Nabucodonosor em 605, foram 3 invasões, e na primeira invasão os jovens de Judá foram levados como escravos para a Babilônia. E lá chegando ele e os seus 3 amigos, quem lê o livro de Daniel no capítulo 1, vai ver que ao chegar lá eles foram deparados com a educação, né? Eles foram levados a estudar a cultura babilônica, a cultura caldaica, né? Dos caldeus. E ele então foi levado à prova, e a Bíblia diz que ele foi encontrado mais sábio do que qualquer outro homem em Babilônia, até mesmo mais sábio do que os próprios sábios babilônicos, né? E no capítulo 2 a gente vê ali que teve um sonho, né? Daniel já era um dos sábios, ele passou pela prova, e Nabucodonosor teve um sonho à noite. Deus mostrou para ele no sonho uma grande estátua, e essa grande estátua foi atingida por uma pedra lançada sem o auxílio de mão nenhuma, né? E essa estátua se desmanchou. No dia seguinte ele ficou atordoado, sem saber o que aquilo significava. Buscou todos os magos, encantadores, sábios do seu reino, e buscou a compreensão, a revelação daquele sonho. Eles
falaram que eram incapazes de mortal revelar tal pedido e foram condenados todos à morte. Quando foram buscar Daniel, ele perguntou por que todos os sábios foram condenados à morte. Foi explicado para ele o que houve. Ele então pediu para que fosse introduzido a presença de Nabucodonosor e conversasse com Nabucodonosor. Ele conversou com Nabucodonosor e pediu uma noite. Que realmente o que o Nabucodonosor estava pedindo, ele não estava pedindo apenas a revelação do sonho. Ele tinha esquecido até do que tinha sonhado. Então ele queria saber, lembrar o que ele tinha sonhado e saber a revelação. Daniel falou para ele, olha, não há homem na terra, mas há um Deus no céu que revela sonhos. E ele chamou seus 3 amigos, então, oraram, e à noite foi revelado para Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor e a revelação, o significado do sonho. No dia seguinte ele foi lá e revelou o sonho de Nabucodonosor e foi privilegiado por ter revelado o sonho. Se tornou um dos maiores homens de Estado do Império Babilônico. Muito bem. Depois de ter revelado o sonho de Nabucodonosor, ele teve vários sonhos, né? Ele passou por outras situações, seus amigos também passaram por outras situações. Nós temos lá a situação lá do campo de Durã, que Nabucodonosor então entendeu o sonho que Daniel falou, e ele fez aquela estátua, e os amigos de Daniel foram levados à prova, né? Se eles adorassem aquela estátua, eles não teriam nenhum problema, mas se não adorassem, não só eles, mas qualquer babilônico que estava presente ali, seria jogado naquela fornalha de fogo. Eles não adoraram, foram jogados, mas foram poupados milagrosamente, e Nabucodonosor reconheceu o seu erro. Então nós temos alguns capítulos ali que mostra a vida de Daniel em Babilônia e também dos seus 3 amigos, né? Em todos os momentos eles sendo fiéis a Deus. E Daniel, por ser encontrado sábio e muito fiel a Deus, ele teve o privilégio de receber mais revelações por parte de Deus, já que ele recebeu a primeira revelação lá no capítulo 2, ele recebeu outras revelações acerca das profecias que iria acontecer a partir daquele momento. Até a história final deste planeta. A história humana deste planeta, né? A história da humanidade aqui neste planeta. E Daniel, então, envelheceu. Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Pérsia. Daniel também ele viveu no Império Medo-Pérsia, foi também um grande estadista, muito amado por Dário. Ele era um estadista, respeitado em todo o Oriente Médio. E ele morreu, então, no período do Império Medo-Pérsia, né? Depois nós temos o Império Grego, e depois nós temos o Império Romano. O Império Romano já entra ali no período do nascimento de Cristo, lá em Belém. E Cristo nasceu ali, viveu, cresceu. Com 30 anos ele foi batizado a Magedon. E aqui é um canal que fala de profecias bíblicas, né, de assuntos usados, né? E chamou os seus discípulos para começar o seu ministério. E entre esses discípulos tinha um chamado João. E esse João, ele foi um discípulo que ele foi muito próximo de Cristo. E ele foi o último também a morrer. João, quando ele estava muito velho, ele foi levado como exilado para a ilha de Patmos. E lá sozinho nessa ilha, foi o momento em que ele recebeu várias visões, né, acerca das profecias, dos acontecimentos que se desenrolariam a partir daquele momento. Até um tempo que para ele era desconhecido. E também ele não apenas revelou, teve revelações de profecias futuras, mas também ele teve revelações de profecias que foram dadas no passado por Daniel. Se a gente
pegar o livro de Daniel, ele é um livro selado, né? Não foram todas as profecias reveladas. As profecias que se referem ao tempo do fim da história deste mundo não foi revelada para Daniel. Você pode ver que no capítulo 11, capítulo 12, são capítulos que não foram revelados. E o livro selado, o livro de Daniel. João, ele teve o privilégio de ver o livro de Daniel ser aberto, ser revelado. Um livro que estava selado, foi tirado os selos, Cristo tirou os selos, né? E quando esse livro foi aberto, foi revelado então as profecias de Daniel e as profecias que aconteceria até os últimos momentos da história deste mundo. Então nós temos um livro no Antigo Testamento e um livro no Novo Testamento. Daniel e Apocalipse, profetas que falaram de assuntos únicos, né? Então, esses dois personagens são os dois profetas, né? Vamos dizer, maiores, que falaram de profecias. Não existe outros assuntos nesses livros, né? Que não sejam assuntos proféticos. Há assunto ligado aos dias de Daniel até os nossos dias e até o futuro, ok? Então, esses livros, se nós lermos a Bíblia e nós não entendermos esses livros, nós não entendemos a Bíblia, ok? Então, vamos estudar o livro de Daniel e vamos estudar o livro de Apocalipse. É uma série de estudos. Nós vamos começar com o capítulo 1 e vamos para o capítulo 12 de Daniel. Depois vamos começar o livro de Apocalipse. Começar do capítulo 1 e vamos até o capítulo 22, ok? Nós vamos estudar símbolos, né, o que significa cada símbolo. Nós temos lá no livro de Daniel, nós temos uma estátua. Cada estátua ela é dividida, uma parte a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E nós temos animais também, né? E no livro de Apocalipse também nós temos outros símbolos, né? Nós temos reis, nós temos bestas, nós temos chifres, nós temos águas, nós temos várias coisas que são símbolos, né? E a gente estudando a Bíblia, fora desses livros a gente encontra o que é esses símbolos, o que esses símbolos representam, ok? Então, não perca, é de suma importância para a nossa vida espiritual, para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que está à nossa frente, para que a gente não seja pego desprevenido, ok? As profecias têm a utilidade de nos informar e com essa informação a gente pode se preparar para a gente passar pelo tempo que ela está revelando que virá, ok? Então, vamos estudar com muito afinco. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta aí nos comentários que, na medida do possível, a própria Bíblia vai responder aqui, ok? Um abraço a todos.